Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma correção de uma prova da VUNESP, dessa vez uma prova que foi feita em Jaguariúna. E por que é importante você assistir gravação de correção de provas, né? Embora já tenha saído o gabarito e tudo. Vai ter os comentários ali, aí você vai vendo o estilo da banca, vai aprendendo, né? Então vamos lá, agradecendo a todos aí que colaboram, curte com o canal, né? Você que vai fazer provas da VUNESP, presta atenção, vai aparecer uns concursos bons aí, Jundiaí, né? Concurso bom. Vamos lá, olha só. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a prova de Jaguariúna, PEB 1, né? Prova de PEB 1, é isso aí. Olha só a questão número 31, e claro, eu vou falar de conhecimentos pedagógicos e legislação. 31. Sabe-se que a educação se constitui um fenômeno social e, por isso, ela se enquadra numa certa concepção de mundo. Queiroz e Moita, de 2007, volume 9. E por que eu falo que é importante as provas da VUNESP, gente? Porque os editais são muito parecidos, né, da VUNESP. Mandam umas coisinhas ali, né? Comentando a respeito desse tema, fazem alusão à educação liberal tradicional que no Brasil vigorava no tempo dos jesuítas, né? Educação liberal tradicional ali dos jesuítas. Então, se você não... É importante você conhecer essa história da educação, né? Porque os jesuítas tiveram aí um papel importante aí nesse processo educacional, né? Contestado, criticado por causa da aculturação dos indígenas, né? Então, enfim, mas sempre polêmicas aí, mas enfim, eles trouxeram aí, né, a educação liberal tradicional para o Brasil. Segundo tais autoras, esse tipo de educação sofre várias críticas, entre elas a de ser extremamente burocratizada, conteúdos, memorizações e provas, aquilo que não combina com o DNA da nossa educação, né, que eu digo aqui está na legislação. Mas na prática tem muito isso, verdade. Mas aquela que está na legislação, que os autores defendem e que eu falo para vocês, tem que colocar o DNA da educação, né, que é gestão democrática, pluralidade, diversidade, né, e tudo aquilo que vai contra o DNA, conteúdos, né, conteudista, memorização, provas, aquelas provas sem apenas para métricas, né, nota de 0 a 10 e tal. Então isso aí vai contra os grandes pensadores aí de provas e avaliações, Jussara Hoffmann, Lucchesi, né? Memorização, essas coisas, tudo contra aí Délia Lenner, Miriam Ferreiro, enfim, né? Os autores que costumam, Paulo Freire, que costumam cair aí nas provas. Entretanto, Queiroz e Moita afirmam que a maior crítica feita à educação tradicional liberal diz respeito, né, a dedicar-se tão somente aos conteúdos científicos, b, a excessiva preocupação com a relação do homem e seu meio ambiente, c, a inquietação demonstrada frente à superação das desigualdades sociais existentes, e d, a ausência de sentido do conteúdo ensinado, porque ele não mantém relação com a vida dos alunos. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E a pouca renovação que esse tipo de educação trouxe para a sociedade colonial brasileira, embora houvesse os adeptos entre seus adeptos tal preocupação. Então, qual é o gabarito aí, né? Primeiro, essa educação, né, não podemos afirmar aqui que ela dedicava-se tão somente aos conteúdos científicos, e isso não é a maior crítica, né? Veja que é a maior crítica feita à educação liberal, né? É excessiva preocupação com as relações entre o homem e o meio ambiente? Não, nada a ver, né? Ali no meio ambiente naquela época, passava longe, né? Inquietação demonstrada frente à superação das desigualdades sociais, nada a ver, né? Não tinha inquietação nenhuma nesse sentido, né? E a pouca renovação que esse educação trouxe, isso não é uma crítica, né? Mas a crítica é a ausência de sentido do conteúdo ensinado, porque ela não mantém relação com a vida dos alunos, né? Lembra que eu falei, o que está no DNA? Trabalhar o local, o contexto,
né, a alfabetização ser feita com coisas reais que existem na sociedade, né? Aí você vai lá para Adélia Lena, Emília Ferreiro, trabalhar coisas que realmente existam, bilhetes, cartazes, rótulos, né? Não coisas que inventadas, que não tem conexão com a realidade, né, dos alunos. Portanto, essa é a maior crítica, gabarito da número 31, letra D, né? Foi uma questão que lendo ali, né, de nível médio, vamos dizer assim, né? Se você tivesse aí por dentro dessas questões aí que eu estou falando, dava para ter acertado o gabarito letra D, de dado 32, né? Alice assistiu uma palestra sobre política. Naquela ocasião foi colocado que no volume 1 dos PCN 2000, que é papel do Estado democrático investir na escola, para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para forçando o acesso à educação de qualidade para todos e a participação social, né, e as possibilidades de participação social. Então, gente, o texto dá uma pistona aí, né? Uma pistona. Assinale a alternativa que completa de forma correta a lacuna do texto. A. Sucesso profissional. Para o sucesso profissional aqui fica estranho, né? Para o mercado de trabalho, muita gente caiu nessa casca de banana, né? Porque eu falo, gente, tem uma diferença de mundo do trabalho para mercado de trabalho. Mundo do trabalho é uma coisa mais ampla, né? Tá no DNA da educação. Mercado de trabalho já é uma concepção mais liberal, mais restrita, né, da palavra. E aí não cabe aí, né? E olha só as dicas, mas muita gente escorregou na B aí, muita gente, né? E a banca sabe disso, por isso que ela joga na B, né? Ela sabe que o candidato vai escorregar e o candidato que não está atento, não está ligado, né? Olha só as pistas, né? Assistir uma palestra sobre política. É papel do Estado democrático para garantir a qualidade de educação para todos e a possibilidade de participação social. E aí vem a C, né? Processo democrático. Aí matou, né? Instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à educação de qualidade para todos e a participação social. E aí eu falei, processo democrático está dentro do DNA da educação, né? Olha aí, gente, está dentro do DNA da educação. Ingresso à universidade, nada a ver, ajustamento à sociedade, né? Nem pensar nisso aqui. Portanto, processo democrático, ó, uma questão que a própria pergunta já te dava um pistão, hein? Pistão, né? Coisa feia, né? Esse aumentativo que eu coloquei aqui. Mas aí é C de casa, né? C de casa, processo democrático. De acordo com Hoppoli, né? Aí também aqui inclusão, né? Falou Hoppoli, acho que é Hoppoli, inclusão. A escola das diferenças aproxima a escola comum da educação especial. Porque na concepção inclusiva, os alunos estão juntos em uma mesma sala de aula. Nesse mesmo texto, Hoppoli, acho que é assim que se fala, afirma que a articulação entre educação especial e escola comum, na perspectiva da inclusão, ocorre. Olha só, hein? O que eu falo para vocês? Inclusão, DNA da educação. Inclusão ampla, né? P. Educação é IN, né? Então vamos ver. A inclusão ocorre apenas no ensino superior? Opa, já restringiu. O que eu falo para vocês? Quando vai responder, pensa amplo. Pensa na educação ampla, educação é IN. Ó, restringiu. Apenas nos níveis e etapas do nível ensino básico, restringiu de novo, ó, apenas restringindo. Apenas no ensino fundamental e ensino médio, olha lá, restringiu. Apenas na educação infantil no ensino fundamental, restringiu de novo. Em todos, aí, amplitude, em todos os níveis e etapas do ensino básico e do superior. E eu falo isso nas aulas para vocês. Gente,
Inclusão é da creche até onde a pessoa quiser, né? Quiser fazer pós-doutorado, pós-doc, né, MBA e vai por aí afora, em todos os níveis e etapas do ensino básico e do superior, ou seja, em tudo, né? Inclusão é em gabarito letra E. Essa aqui, se assiste às minhas aulas, você não errou, garanto para você. Se você errou, me manda um e-mail, nós vamos conversar sobre isso seriamente, né? Seriamente, aqui é letra E de escola, tá? Olha só, Aguiar, número 34, né? Em 2006, referindo-se ao conselho escolar e a articulação com a comunidade, afirma que no âmbito da escola, o exercício da participação que caracteriza a gestão democrática abre novas possibilidades de organização pedagógica, que favorecem, de um lado, a instauração do respeito à individualidade do estudante e ao seu percurso de aprendizagem, e, de outro lado, contribui para o crescimento profissional dos educadores, né? Então, sempre que tem esses textos assim, Aguiar, né, eu falo, ó, abre o seu caderno de estudos, você para lá, né? Trechinho para Aguiar, que está sempre aí nos editais, para Rópoli, né? Vai marcando ali as ideias, né? Se bem aquela ali foi tranquila, né? Considerando o texto e o contexto da colocação da autora, né? Autora, né? Falei autor, né? É correto afirmar que ela está fazendo alusão aos educadores que esperam fazer a diferença, acreditam no futuro do país, partilham do trabalho coletivo, desejam construir uma sociedade mais justa, têm compromisso com as aprendizagens dos alunos. Então, vamos ver aqui, ó. Ela está falando do quê? De conselho escolar, certo? Conselho escolar. Afirma e a articulação com a comunidade. Ó a pista aqui, né, gente? Não. Falou aqui a resposta, né, gente? Conselho escolar, articulação com a comunidade. No âmbito da escola, o exercício da participação, que caracteriza a gestão democrática. Abre novas possibilidades de organização pedagógica, que favorece, de um lado, a instauração do respeito à individualidade do estudante e ao percurso da aprendizagem, né? Então, ó, participação, articulação com a comunidade, gestão democrática. Estamos falando do quê? Esperam fazer a diferença, acreditam no futuro do país, desejam construir uma sociedade mais justa, têm compromisso? Não, estamos falando, partilham do trabalho educativo, letra C. Aí o texto deu um monte de pista aí, né, gente? Deu um monte de pistas. Aí você vê aqui, ó, conselho escolar, gestão democrática, né, participação, né? Então, partilham do trabalho coletivo, porque olha só, o contexto da colocação da autora é correto afirmar que ela está fazendo o texto e o contexto, né? Alusão aos educadores que obviamente partilham do trabalho executivo, letra C de casa, né? Letra C de casa. Artigo 2º da LDBem. A professora LDBem, né? LDBem, tanto faz, né, gente? Na lei é LDBem, né? É Lei de Diretrizes Básicas do Ensino, né? Então, mas eu gosto de falar LDB, né? Mas LDBem também está dentro. Lei Federal 939496 dispõe que a missão de cada escola, de cada gestor, de cada professor artigo 2, hein? Desenvolver as diversas habilidades do educando, atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus alunos. C. Garantir de forma sistemática a apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade. D. Criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. E E. Promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando para a cidadania e qualificando para o trabalho. E aí, gente, aí precisava lembrar do artigo 2 da LDB, né? Aí precisava. Aqui a banca não facilitou muito, né? Se você não lembrasse, mas aí se você assiste a minha aula de LDB, eu falo frase mais dita na educação.
promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando para a cidadania e qualificando para o trabalho. É isso, né? Aqui botaram umas frases para tentar confundir, mas não tem nada a ver. O que está na letra da lei do artigo 2 é a letra E de escola. Ó, foi CE, ó, que legal, né? 35, né? Então, letra E de escola, tá? Aqui, só para lembrar, né? A missão de cada escola, de cada gestor, de cada professor é promover, né? Então, anota aí, gente, anota aí no seu resumo. É sempre bom anotar. Pausa o vídeo, anota. Porque você escrevendo, gente, você vai... Aí vai cair artigo 2 aí no processo seletivo, no concurso. Você vai lembrar, né? É assim que a gente vai. Vais 2000 na obra. O diálogo entre ensino e aprendizagem, capítulo 8, comenta, né? Acho que é Thelma Weiss, eu nunca sei o nome das pessoas. Comenta, né? A pronúncia, o nome eu sei. Comenta sobre a necessidade, o professor, é que meu inglês é péssimo nisso, né? Isso é terrível. Comenta a necessidade de o professor ser capaz de criar ou adaptar situações de aprendizagem. Isso tem nada a ver com o inglês, né, gente? O nome da pessoa. Vamos voltar, né? Na obra, o diálogo entre ensino e aprendizagem comenta sobre a necessidade de o professor ser capaz de criar ou adaptar situações de aprendizagem adequadas aos estudantes reais. Nesse sentido, a resolução CNE-CB número 4 de 2010, tem no meu canal, dispõe no artigo 58 que a formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidas, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação será contemplado no planejamento curricular, projeto político-pedagógico, plano do conselho da escola, plano de aula dos professores, projeto de associação de pais e mestres. Aí, gente, ficou fácil, né? Olha só, está falando de capacitação continuada, né? Formação continuada dos profissionais, ou seja, os profissionais da educação têm que estar ali sempre se atualizando. Isso é no planejamento curricular, gente? É no plano do conselho da escola, é no plano de aula, olha como o plano de aula é restrito, né? Para a aula, né? Na PM, nada a ver, né? É no que é mais amplo aqui, ó. Projeto político pedagógico, o famoso e glorioso PPP, né? É óbvio que isso deve estar previsto aí no PPP, tá bom? Então, tranquilo também essa questão, as alternativas aí ajudaram bastante, né? Que é o mais amplo aí, né? Plano do conselho de escola não tem nada a ver, planejamento curricular, né? Plano de aula, né? Associação de pais e mestres, né? Então, por eliminação, essa aí foi até tranquilo. 37. A resolução CNE-CB 7 de 2010, que fica as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, tem no meu canal também, apresenta um conjunto de parâmetros, princípios, fundamentos e procedimentos que servem para nortear a educação básica do 1º ao 9º ano da criança. O artigo 23 trata do cuidar e do educar como elementos a serem considerados na implantação do projeto pedagógico da escola, de acordo com o referido artigo. Gente, essa aqui, se você errou, meu Deus do céu, se você errou essa questão, gente, porque essa aqui eu falo 1 milhão de vezes no meu canal. Qualquer dia contem lá quantas vezes eu falo isso. Essa aqui o cara ouve a minha voz na prova, ele não pode errar. Então, porque já vem na letra A, ele vai ouvir o Fábio falando, o cuidar, né, o cachorro até latiu, e o educar são indissociáveis funções da escola. Isso aqui no meu canal, se tivesse uma contagem, tinha mais de 1 milhão de vezes falado, né? Cuidar e educar são indissociáveis funções da escola, né? E aqui está dando a letra, né? O artigo 23 trata do cuidar e educar, né? Então, aí a B fala, o cuidar deve fazer parte apenas dos 5 anos do ensino fundamental, e eu falo, ó, cuidar e educar na educação infantil, no ensino fundamental, né? O educar deve, nos 4 anos finais do ensino fundamental, predominar sobre o cuidar,
né? Aí eu falo, quem educa, cuida, quem cuida, educa, né? Quem educa, enquanto educa, está cuidando, enquanto cuida, está educando, né? O cuidar deve no ensino fundamental ser tratado como carinho, enquanto o educar ao repasse de conhecimentos e valores. O cuidar deve no ensino fundamental ser abandonado em favor de educar, verdadeira função dessa etapa da educação básica. E aqui eu chamo a atenção, gente. Eu, sempre quando eu estou aqui explicando algumas coisas para vocês, às vezes até brincando, né, para também não ficar aquela coisa que lei, resolução é sempre muito chato. Quando eu falo isso, gente, mas eu discordo. Uma vez colocaram uma mensagem lá, não, porque no ensino fundamental não tem mais cuidar, tal. Aí a pessoa quer colocar as impressões dela na prova, só que você responde de acordo com que a prova quer saber se você conhece a resolução 7 de 2010. A prova não está perguntando a sua opinião sobre isso, né? Se estivesse uma questão aberta, dissertativa, você poderia até, fundamentando, sempre argumentando, expressar isso. É o candidato que briga com a prova. Eu não concordo. Aí ele vai e responde aí, como se fosse isso. O que vai acontecer é que o seu gabarito vai estar errado, você não vai, né? Vai ficar uma questão a menos para você. Porque aqui é o cuidar e educar são indissociáveis funções da escola. E eu falei tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, né? E uma vez me questionaram isso lá numa pergunta, eu falei, gente, não briga com a prova. Você tem que responder, está perguntando do artigo 23 da resolução 7 de 2010, não está perguntando a opinião do Fábio, né? Senão a prova teria que ser individual. E aí, gente que tem candidato que briga com a prova, né? E se briga com a prova, erra a questão, e aí não passa no concurso. E você assiste esse vídeo para você passar no concurso, tá? Tenha em mente, isso é foco, gente, é foco, tá? Muitas pessoas se perdem por causa do foco. Fica tergiversando, olha, agora quase não sai a palavra, né? Não, porque a educação, a teoria, eu sou contra o Paulo Freire, eu sou contra isso, eu sou contra... aí se perde nessas brigas políticas, nessas bobajaiadas toda, e não passa no concurso, né? Qual é o seu interesse? Passar no concurso, né? Você assiste o vídeo para isso, então esse é o seu objetivo, certo? Agora, se você quiser discutir isso, tem outros vídeos aí, né? Eu posso fazer um vídeo para discutir essas ideias, tal, mas aí não tem nada a ver com concurso, certo? Aí eu vou falar, gente, hoje nós vamos debater aqui, né? Quem gosta, quem não gosta, quem é de esquerda, quem é de direita. Mas o objetivo aqui não é esse. Então você tem que estar atento, foco, para não se perder na prova, tá? Estou falando isso porque realmente me preocupa alguns comentários que eu vejo. 38, e para ajudar vocês, né? Pimenta 1990, referindo-se à construção do projeto pedagógico enquanto um fazer coletivo, né? Olha só como aparece a questão do coletivo, né? Que é uma questão que a VUNESP gosta muito. Projeto pedagógico, democracia, coletivo, né? Afirmar que admitir um projeto significa ter consciência do que se quer, ou seja, se fala em projeto pedagógico, tenho de ter previamente clareza de que me estou pautando, ficou estranho, mas é assim, em determinadas concepções de educação e de ensino. Acredito que o ponto de partida para o projeto real é a explicitação de que queremos uma escola pública democrática. Olha como é o DNA, né? Sempre aparecendo aí, né? Segundo a autora, essa concepção exige considerar o quanto é importante deixar claro o que se entende por, né, escola, autonomia, coletividade, democracia, escola pública. Deu a resposta, né, gente? Essa aqui. Queremos uma escola democrática. Então é importante considerar claro o que se entende por democracia, né, gente? Essa aqui, tranquilo, né, gente? Aí a pergunta induziu a resposta, certo? Né? Pautou aqui, acredito, é a explicitação, queremos uma escola pública democrática. E claro, se a gente quer isso, a gente tem que ter claro o que é democracia, né? O que hoje está
é aquilo, esse debate político acirrado contamina as concepções e as ideias e prejudica muitas vezes um candidato muito arraigado ideologicamente a um lado ou a outro, né? Então, se ele não tiver clareza disso, que a hora que ele entra para a prova, ele deixa a sua militância de esquerda ou de direita, conservadora ou liberal, ou seja lá qual for, né? A gente precisa se concentrar. Eu sei porque eu já fiz isso, gente. Foi um dos erros que eu cometi, então por isso que eu alerto para vocês, né? 38, letra D de dado, né? Deixar claro o que se entende por democracia. Título 4 da LDBEM, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 939496, trata da organização da educação nacional. O artigo 14, especificamente, que dispõe que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática. Ó, de novo, hein? Gente, tá vendo como segue uma linha? Do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades. Aí tem um espaço aqui, e complementa citando 2 princípios que nesse caso deverão ser respeitados. Um desses princípios diz respeito a participação dos profissionais da escola e da comunidade escolar na elaboração do Plano Estadual de Educação, dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, das comunidades escolar e local na elaboração do Plano Municipal de Educação, dos profissionais da escola na elaboração do Projeto Nacional de Educação, das comunidades escolar e local nas reuniões pedagógicas da escola. Então, gente, o que acontece aí na número 39? Estamos falando do artigo 14, tá? Artigo 14. E aí está falando de 2 princípios importantes que devem ser respeitados com relação à participação, e estamos falando aqui de gestão democrática, né? E aí, gente, o artigo 14 vai colocar o quê? A participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola. E quem assiste às minhas aulas, eu falo, o PPP é um dos instrumentos, né, que tem que ser discutido por todos, né? Na prática isso não ocorre, é difícil participar pai, mãe, tio, avô, né? Estudante, realmente mas a legislação traz isso, né? A gente tem que insistir com isso, né? Até criar uma cultura de participação, etc. Portanto, letra B, profissionais da educação, né, na elaboração do projeto pedagógico da escola, nesse caso do artigo 14, certo? Aí especificamente dos profissionais da educação, né? Mas sempre lembrando, né, que o PPP tem que ser discutido por todos, mas o artigo 14 traz exatamente essa questão do princípio do respeito à participação dos profissionais. Os outros estão falando de Plano Municipal de Educação, Projeto Nacional, né, que foi muito amplo, Plano Estadual, né? Não, o artigo 14 não toca aí nesses casos aí, embora todos esses aí, né, tenham que ter participação de todos, mas nesse caso é a letra B de bola, tá? Aí é a letra da lei, gente, B de bola. Essa questão aqui exigia lembrar aí do artigo 14. Vamos aqui para o 40, né? Questão clássica, né, da VUNESP, sempre conta uma historinha ali e tal, né? No início do ano letivo, o corpo docente da Escola Municipal Professor Carlos de Oliveira, situado em um dos municípios do estado de São Paulo, discutiu a respeito dos tratamentos a serem dados aos conteúdos escolares. O debate apoiou-se no texto de Garcia, intitulado Transversalidade e Interdisciplinaridade, que tem no meu canal. De acordo com esse texto, existem temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente ampla e diversificada. Alguns deles foram inseridos nos parâmetros curriculares nacionais, que os denomina temas transversais. Ainda, de acordo com o referido texto,
O modo adequado para o tratamento desses temas é a... E aí? O que você responderia aí? Né? É disciplinariedade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade ou transversalidade. E aí, o que você respondeu? Eu vou dar uma colada aqui agora no gabarito aqui, só para confirmar. Exatamente. Colei, né, gente? Ó, fiz cola agora, tá? Só para confirmar aqui para vocês. Eita, agora eu perdi o negócio aqui. Agora vai. Pronto, né? O que está falando aqui? Também, claro, né, a resposta já deu aí uma grande pista, né? Não é disciplinaridade, né? Não é pluri, não é interdisciplinaridade, não é multidisciplinaridade, é transversalidade, tá? Letra E de escola, né? Aqui já fala, denomina temas transversais, né? Deu a letra, né? Essa prova aqui deu várias letras. E às vezes, gente, tá tão claro assim que a gente até desconfia, fala, nossa, será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? É isso mesmo, né? Temas transversais, certo? Transversalidade, letra E, né? Então, foi tranquilo aí também essa na número 40, tá? Número 40, letra E, certo? Tranquilo. Foi tão na cara assim que eu fui até confirmar. Falei, nossa, gente, aqui a banca, ó, deu pro candidato, né? Falou, ó, vai, acerta essa. Aí eu falei, falei, nossa, ficou fácil isso aqui, hein? 41. O artigo, isso que acontece, gente, às vezes a gente fica desconfiado da questão, fala, nossa, será que é isso mesmo? Artigo 26 da Lei Federal 939496, Lei de Diretrizes e Bases da LDB, estabelece que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. É correto afirmar que esse artigo tem como os princípios a equidade e diversidade, simetria e conformidade, uniformidade e unicidade, equidade, solidariedade, uniformidade e incompatibilidade. Aí vamos lá, gente, se assiste minhas aulas, artigo 26, não lembro, mas pensa no DNA da educação. DNA da educação valoriza o quê? Pluralidade, diversidade, né? Olha as palavras aqui, ó. Simetria e conformidade, não combina. Uniformidade, não combina, acabei de falar, né? Unicidade, não, é pluralidade, não unicidade. Equidade e solidariedade, será? Uniformidade, ó, então já eliminaria todas essas aqui, ó, uni, né? Já elimina, são palavras que não combinam com o DNA. Agora, tem duas que combinam, que são os princípios, né? Um deles é equidade, né? Tá aqui. E o outro é a diversidade. Ó, letra A, né? A D podia tentar te confundir aqui, mas no artigo 26, os dois princípios, equidade e diversidade. Ok, né? Ó, caiu bastante LDB aí, hein? Tá? 42, ó, mais uma, ó, visando atender o parágrafo 4 do artigo 26 da LDB, Lei Federal 939496, que estabelece que o ensino da história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígenas, africana e europeia, e tomando por base o trabalho de Rezende, né, em Veiga, 1998, é correto afirmar que é necessário às escolas, tá? Olha só, hein? Já comentei isso aqui com vocês. Construam coletivamente o seu próprio projeto político-pedagógico a fim de garantir as diversas especificidades. E aí eu vou falar para vocês aqui claramente, falo isso nas minhas aulas. O PPP, gente, lembra disso, faz associação assim, né? PPP é o DNA, é a digital da escola, né? E digital, a gente, né? Cada um tem a sua, né? Ou seja,
Não dá para pegar um PPP de uma escola e colocar na outra, porque as realidades são diferentes, o bairro é diferente, o contexto é diferente, os alunos são diferentes, os professores são diferentes, tudo é diferente, né? Pode ter coisas parecidas, sim, mas cada um tem suas especificidades. Portanto, e dentro da gestão brasileira, o que é importante? Construir coletivamente esse projeto político-pedagógico, né? A fim de garantir as diversas especificidades. Portanto, o gabarito já veio logo na cara aí. Mas o que eu recomendo? Nunca marque direto. Você precisa ler as outras, né? Para ver se confirma. É letra A, de amor. Mas vamos ler as outras. Promovam ações emanadas das secretarias estaduais de educação para divulgarem o currículo oculto, né? Nossa, fiz uma salada aqui. Primeiro, de cima para baixo, né? E secretaria estadual decide, aí a gente faz divulgar o currículo oculto. Nada a ver isso aqui, né? Tá? Participem de todos os eventos oriundos das secretarias municipais a fim de divulgarem o não é só participar, né? Desenvolva o plano de ensino proposto pelos conselhos municipais de educação, cuja finalidade é promover o interculturalismo. Também nada a ver isso aqui. Cumpram integralmente o plano de gestão escolar estabelecido pelo Ministério da Educação com vista a difundir o multiculturalismo. Também nada a ver. Portanto, é realmente a letra A de amor, né? Aí é o parágrafo 4 do artigo 26. Vocês viram como caiu o LDB aí, hein? Vai ficando esperto aí, né? Não é sempre que cai tanto LDB assim não, né? Mas aqui cai bastante. Aí, um clássico, né? Vasconcelos, que eu falo para você. Abra seu caderninho lá, Vasconcelos, e anota, porque cada pergunta, gente, traz informações, né? Para você. É um crítico da metodologia expositiva, Vasconcelos, muito utilizada na sala de aula, pois, conforme ele esclarece, nessa metodologia há uma baixa interação entre educador e educando objeto, né, de conhecimento e realidade, e há também um alto risco de não aprendizagem. Por isso, Vasconcelos propõe a utilização da metodologia de construção do conhecimento pelo aluno em sala de aula. Essa metodologia utiliza a mobilização para o conhecimento, a construção do conhecimento, a elaboração e a expressão da síntese do conhecimento. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Montessoriana, escola novista, tecnicista, dialética ou tradicional. De cara aqui, gente, você já tem que pensar, Vasconcelos é um autor, né, contemporâneo aí, né? Não tem nada a ver com o tradicional, já elimina. Também não tem nada a ver com tecnicista, também nada a ver com escola novista, né? E aí ele está propondo uma metodologia e vem a pista, né? Que utiliza a mobilização para o conhecimento, a construção do conhecimento e a expressão da síntese do conhecimento. Aí já foi letra D, dialética, né, gente? Dialética, tá? Então, uma questão que você tem que estar antenado aí com o pensamento desses autores, né? Então, nada de tradicional, nada de tecnicista. Normalmente, quando a VUNESP coloca, ela não coloca, ela coloca nos seus editais, ela não, né? Porque quem determina os editais, na verdade, é uma discussão entre a prefeitura e a banca, né? Ali, discussão no bom sentido, né? De o que a prefeitura deseja. E os autores contemporâneos, gente, eles não são tradicionais, eles não são tecnicistas, né? Não são escola novistas, né? E aí, lógico, obviamente, é a questão dialética que ele propõe aí, certo? Vasconcelos propõe a utilização da metodologia dialética, tá? 43, letra D de dado. 44. O documento A Criança de 6 anos, a Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos, do MEC de 2009, né, apresenta os vários desafios pedagógicos a serem enfrentados pelas escolas a fim de atender as crianças dessa faixa etária. Esse documento destaca o pensamento de vários estudiosos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, entre eles o de Vygotsky.
No que diz respeito ao entendimento desse autor, o desenvolvimento da linguagem escrita em crianças menores de 7 anos pode e deve ser trabalhado por meio de estratégias de aprendizagem, capaz de respeitar as características das crianças e o seu direito de vivenciar o lazer, interagir com a família, viver plenamente esse momento da vida, frequentar oficinas culturais no contraturno escolar e participar de atividades extraescolares no seu tempo livre. Então, o que esse documento, né, traz aí de importante? Pensamento de Vygotsky. E aí, gente, é autor de pensamento amplo, né? Pensamento amplo. Qual é a alternativa aí que é mais ampla, assim, no sentido, né? Aqui é oficina cultural, atividades extraescolares, muito, né? Interagir com a família, será que é isso? Vivenciar o lazer, né? Ou, olha, coisa mais ampla, viver plenamente esse momento da vida, né? Então, capaz de respeitar as características da criança e seu direito de viver plenamente esse momento da vida. Portanto, letra C, né? Que é a ideia mais, vamos dizer assim, que respeita a criança, mais ampla, né? Não é só uma que está ligada ao lazer, só interagir com a família, não. É viver esse momento que inclui tudo isso, né? O momento da vida, da criança, da brincadeira, da interação, do aprendizado, né? Enfim, certo? Portanto, 44, letra C de casa. Vamos para 45, Délia Lerner, tem lá no meu canal, né? Relata, essa obra não, tá? Tem outra, né? Ler e escrever. A matemática na escola aqui, agora. Tinha um programa jornalístico, né? Aqui, agora. Lembrei disso. Isso aí, gente, é coisa de antigo. Né? 95 anos que eu entrei na Unicamp. Que realizou uma pesquisa em escolas venezuelanas sobre ensino da matemática, da qual participaram pais, professores e alunos. A autora conta que ao perguntar aos alunos para que serve a matemática, eles em sua maioria responderam que serve para fazer números e fazer contas. Diante da resposta dos alunos, né, concluiu que a maioria dos alunos conseguia relacionar os cálculos que realizavam em sua vida cotidiana com os que lhe eram ensinados na escola. B. A maioria dos alunos não conseguia relacionar os cálculos que realizavam em sua vida cotidiana com os que lhe eram ensinados na escola. C. Todos os entrevistados desvalorizaram o ensino da matemática porque os professores realçavam tão somente a sua operação intelectual. D. Todos os entrevistados reconheciam a importância de se aprender a matemática para desenvolver as suas inteligências. E E. A maioria dos alunos demonstra compreender o significado dos conteúdos da matemática abordados pelos professores. Aqui, se você conhece o pensamento de Délia Lerner, e ela fala da importância, né, de trabalhar as questões que existem na sociedade e trazer elas para o contexto da escola, né, ou seja, eu vou trabalhar com coisas que realmente estão dentro da vida do aluno, da prática social, da sociedade, aquilo que existe, né? Ela fala muito isso na leitura e também traz, por exemplo, da matemática. Portanto, ela, ao perceber, né, que os alunos, né, diante da resposta dos alunos, que a maioria apenas colocava serve para fazer número e contas, o que ela concluiu, né? E o que ela defende que se mude para que isso seja vencido, que a maioria dos alunos não conseguia relacionar os cálculos que realizavam em sua vida cotidiana com os que lhe eram ensinados na escola, né? Então ela falava, está descolado, é por isso que a dificuldade na matemática, porque não faz relação com o que existe ali, a prática social, a vida, né? O troco, o dinheiro, né? Pagar uma coisa, ir no mercado, dei R$10, voltou 8, né? Então, fazer essas relações, né? Com jogos, com coisas que as crianças vivem ali, então ela percebeu que a matemática para eles é uma coisa escolar, de montar continha, de fazer não sei o que, né? E aí não relaciona com a vida, né? Com a realidade.
tá? Portanto, letra B de bola. Aqui exigia, né, você ter essa ideia, esse DNA da Lerner, né, da importância, tanto na parte da leitura quanto da matemática, né, da alfabetização, da escrita, essa leitura de trabalhar as questões reais, né, reais, tá? 46. A professora Paula estabeleceu no seu plano de ensino de ciências o conteúdo fotossíntese e, para desenvolvê-lo, ela se utilizou da abordagem metodológica proposta por Delisokov e Angotti, em 1994, capítulo 2, a qual se realiza em 3 momentos, né? Então, essa aqui já é uma questão bem específica, que aí se você não conhecesse essa obra, ficaria muito difícil de você responder. Assinale a alternativa que expõe corretamente a sequência desses momentos. Aí há, primeiro momento, aula expositiva, segundo momento, aplicação do conhecimento, terceiro momento, prova, primeiro momento, aula expositiva, segundo momento, prova e terceiro momento, aplicação do conhecimento, primeiro momento, prova, segundo momento, organização do conhecimento, terceiro momento, aplicação do conhecimento, primeiro momento, problematização inicial, segundo momento, prova e ampliação do conhecimento, e aí problematização inicial, organização do conhecimento e momento de aplicação do conhecimento. Claro que, gente, mas se você partisse do DNA da educação, autores contemporâneos, você ia falar assim, aula expositiva, já melou aqui, né? Aula expositiva, não combinou com o DNA, né? Prova no primeiro momento? Não, né? Se fosse até uma prova diagnóstica, a gente podia até ficar em dúvida, mas não, né? Aí aqui, ó, problematização inicial. Isso é bem cara de DNA da educação. Só que aí o segundo momento já foi para a prova. Aí lascou, né, gente? Não, né? Agora olha aí, problematização inicial. Segundo momento, organização do conhecimento. Ó que bacana essa sequência. E o terceiro momento, aplicação do conhecimento. Gente, ó, mesmo que eu não tivesse lido Delisokov e Angotti, dava para chegar nessa resposta aqui, né? Pensando no DNA da educação e de escola, né? Porque eu elimino aqui prova, aula expositiva. A IAD que começou legal, problematização inicial, no segundo momento prova, já deu uma quebrada, né? Pô, eu faço a problematização inicial e depois já lasco a prova? Não, olha aí como é mais coerente, né? Problematização inicial, organização do conhecimento, né? E 3, a aplicação do conhecimento, mais coerente, né? Então, ficou bacana a letra E. 47. Os parâmetros curriculares nacionais da arte, Arte, volume 6, 2000, destacam que os conteúdos trabalhados em artes devem envolver artes visuais, música, teatro e dança, sendo que o conjunto de conteúdos está articulado dentro do contexto de ensino e aprendizagem, em 3 eixos norteadores: a produção, a fruição e a reflexão, promoção, divulgação, socialização, apresentação. Essa aqui também tem que saber, nessa questão já apareceu. Eu sempre falo, quando aparece 3 eixos, 7 saberes, né? As bancas adoram perguntar isso. 3 eixos norteadores aí na questão da arte é a produção, a fruição e a reflexão, né, gente? Aí, né, é uma questão que realmente não tem muito segredo, né? Tem que saber. E aí eu sempre falo, quando você está estudando, se liga nessa coisa. 3 eixos, né? 7 saberes. As bancas adoram fazer essas perguntas. Nesse caso, a produção, fruição e reflexão. Não tem muito aqui o que comentar também. Na questão aí do ensino das artes. Aí vamos para 48, que é a Daniela Moura, que fala trabalho de pedagogia de projetos também, tem tudo a ver aí com o DNA da educação, muito em voga aí essa questão dos pedagogia de projetos. Contribuições para uma educação transformadora aborda a necessidade da educação atender uma nova clientela, tendo em vista as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Por isso, destaca a importância da pedagogia de projeto, que busca ressignificar a escola dentro da realidade contemporânea, transformando-a em espaço significativo de aprendizagem para várias palavras aí que estão no DNA da educação. Pedagogia de projetos, né?
contemporânea, né? Realidade contemporânea, espaço significativo de aprendizagem. Então, vamos lá para as alternativas. Os alunos com a finalidade de obterem um melhor desempenho nas avaliações escolares internas. Olha como isso é restrito, né, gente? E aí eu falo, você tem que pensar na hora de responder na amplitude. Restringiu só para as avaliações escolares internas, né? Os alunos com objetivos de obterem um melhor desempenho nas avaliações externas. Continuou restrito, né? Todos, aí a palavra todos é ampla, né? Todos que dela fazem parte com vista à escola ser mais valorizada pela comunidade. Mas aí restringiu para a escola ser só valorizada pela comunidade, né? Pecou aqui, né? Todos, de novo ampla, aí presta atenção, que delas fazem parte, sem perder de vista a realidade cultural desenvolvidos no processo. Contexto, cultura, é importante, né? A gente sempre fala, tá dentro do DNA. Eu acho que é a D. Todos que dela fazem parte, com vista à escola obter um melhor IDEB. Restringiu o IDEB, né? Portanto, sempre aqui, letra D, pense na educação de forma ampla. A palavra todos apareceu, você já, né? Pista aí para você. E aí você sabe que tem que ser sempre aquela coisa que valoriza o contexto, valoriza a cultura, valoriza a diversidade, valoriza a gestão democrática, né? Então, valoriza só a avaliação, só o IDEB, só isso, né? Restringiu, tira. Letra D de dado, né? E segue o barco aqui. 49. O parágrafo 4 do artigo 47 da Resolução 4 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, estabelece que o sistema de avaliação da aprendizagem a ser adotada para o ensino fundamental e no ensino médio deverá ter um caráter predominando sobre o quantitativo e qualificativo. Essa também é fácil, hein? Classificatório, né? Então, olha só. Caráter o quê? Assinale a alternativa que completa corretamente a coluna. Optativo, formativo, somativo, cumulativo, comparativo. E aí? Olha aqui, o sistema de avaliação, ele deve ter no fundamental e no médio, deve ter um caráter o quê? Optativo? Não, né? Que predomina sobre o quantitativo e o classificatório. Portanto, não pode ser somativo, nem cumulativo, nem comparativo. É formativo, né? Um caráter formativo aí, né? Então, a avaliação, aquela visão moderna, visão ampla da avaliação como aliado da educação, na formação dos alunos, na aprendizagem, né? Não só aquela avaliação para classificar, para quantificar, não só aquela avaliação para passar de ano, para ver, né? Então, legal, está dentro do DNA da educação, alternativa B. 50, e um clássico, né? Esse livro que eu acho um livro super difícil de ler, estou olhando para ele aqui, está bem na minha frente esse livro, né? É o livro do Oliveira, é um livro muito bom, mas é um livro denso, né? De acordo com Oliveira, em Lattaille, Oliveira Dantas, a ideia central para a compreensão das concepções de Vygotsky sobre desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é a ideia de, né, integração desenvolvida pela comunidade, promoção proporcionada pela sociedade, mediação exercida pela linguagem humana, coordenação realizada pelos docentes ou solidificação promovida pela família. Aí aqui, né, gente, foi na ideia do Vygotsky, desenvolvimento humano, processo sócio-histórico, e aí quando se fala nisso, não há, né, aí por isso que eu falo, é importante você criar lá num caderno, anotar Vygotsky, principais ideias, né, aí vai lá, zona proximal do desenvolvimento, o que é isso, né, e escreve lá, certo? Aqui, quando está falando aí sobre desenvolvimento como processo sócio-histórico, é a ideia de mediação exercida pela linguagem humana, né? Não tem nada a ver promoção proporcionada pela sociedade, integração desenvolvida pela comunidade, coordenação, não. Letra C de casa, gente. Tá bom? Espero ter ajudado aí vocês nessa
correção, né? Sempre importante aí. E comente aí, deixa sua crítica, né? Ah, você brincou muito, você perdeu, não sei o que, né? Pode criticar, pode elogiar. A gente sempre gosta muito do feedback de vocês, porque isso ajuda a gente ir montando as aulas, né? E ajudando aí vocês, né? Espero que ajude, não atrapalhe, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.